tenho. Esse é o nome da atividade organizada pelas professoras Solange e Leonor, feitas com o 3º ano. De momento, o que nós vamos fazer? Eu quero que vocês relembrem para mim assim, algumas coisas que vocês ouviram falar sobre as figuras espaciais, sobre os sólidos. Quem sabe alguma coisa? Levanta, fala, filho. As prismas são só que tem 2 bases e a pirâmide ela não é prisma porque ela só tem uma base. E também o círculo e o cilindro eles não são também porque eles rolam. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Nesta rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração. Vou pegar o cubo. Quem sabe me dizer quantos vértices tem esse cubo? Levanta a mão. Levanta a mão. Pode levantar a mão. Eu quero saber. Fala, filho. 8. Como que você contou? Mostra pra mim aí. 3, 5, 6, 7, 8. Você virou ele ao contrário e contou o outro. Como é que eu chamo essas partes onde você contou? Seriam as bases. Muito bem. Então, o meu objetivo aqui era fazer com que eles compreendessem os sólidos geométricos, a diferença que existe entre um e outro. Tá? Então, o que eu fiz? Eu preparei uma atividade para eles que eles pudessem estar manuseando o sólido para poder investigar tanto face, aresta, base, vértice, para eles poderem no concreto para depois abstrair todo esse trabalho, né? Meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Eu vou estar fazendo algumas perguntas. Quem tiver com o sólido que eu estou procurando, levante para mim, tudo bem? Então eu posso fazer a pergunta? Tá. Então vai levantar o sólido, aquele que estiver com... Presta atenção. Um paralelepípedo. Paralelepípedo. Nossa, já saiu tudo na mesma fileira. Quem pegou o prisma de base triangular? Levanta. Então, base triangular. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos montar duplas de acordo com o sólido que eu tenho em mãos. Tá? Se ele está com prisma de base triangular, alguém que tiver com prisma de base triangular vai vir sentar aqui com ele. Fazer a troca. Nós vamos fazer a troca. O pinhão entrou na roda, pinhão. O pinhão entrou na roda, pinhão. Roda pinhão, bambeia pinhão. Roda pinhão, bambeia pinhão. Amostra tua figura, ó pinhão. Amostra tua figura, ó pinhão. Roda pinhão, bambeia pinhão. Roda pinhão, bambeia pinhão. Arrasta a saia no chão, ó pinhão. As professoras organizaram primeiramente essa atividade distribuindo os sólidos geométricos por meio de uma atividade que tinha como foco que as crianças não entregar diretamente os sólidos às crianças, mas fazê-las pensar um pouco mais nas propriedades e até saber se elas reconheciam e já nomeavam os sólidos geométricos por meio de uma brincadeira, que é descobrir o nome do sólido ou a característica do sólido fazendo uma pergunta sobre ele. Então, as crianças tinham que descobrir o sólido como uma brincadeira de um o que é o que é. Depois dessa brincadeira,
as crianças tinham, que era o grande foco da aula, que realizar uma planificação para o seu sólido. Na verdade, foi uma grande atividade de investigação, de uma planificação ou de diferentes formas de planificar o sólido que elas ficaram, que cada dupla escolheu, acabou encontrando lá uma forma de compor aquela planificação. Boi, 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 boi da cara preta. Então, foram muitas as descobertas que as duplas de alunos tiveram que fazer nessa aula, desde descobrir quais eram as formas geométricas que comporiam essa planificação, o tamanho dessas faces, quais seriam essas faces, como elas teriam que ser organizadas de modo a compor uma planificação que de fato fechasse e organizasse esse sólido geométrico, até depois, junto com a classe, comparar essas diferentes planificações. Vocês vão montar na folha de sulfite a planificação da sua figura, tá? Além dessa planificação, o que mais que eu vou querer aqui? Vocês vão ter que escrever o nome do seu sólido, vértices, o número de arestas, tá? E as faces. Mas as faces vai ficar fácil, vocês vão planificar, vão saber. Tudo bem? Pode começar então? Uma sulfite pra cada. Boi, 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 boi do Piauí, pega este menino que não quer dormir. Boi, 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 boi do Piauí, pega este menino que não quer dormir. Para poder virar um molde. Tá faltando? E o molde, quando a gente pega na folha para cortar e moldear. Você sabe que esse quadrado fica aqui do lado desse, que a figura fica do lado desse. Essa é a base do chão? Então eles precisam ficar grudados para poder fechar. Muito bem. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Nesta rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração. A atividade que as professoras Solange e Leonor desenvolveram aqui tem por objetivo investigar a planificação dos sólidos geométricos, no caso aqui dos poliedros. Foi interessante que as crianças precisaram levantar hipóteses de quais eram as figuras e do tamanho dessas figuras. A gente pôde perceber que muitas trocaram, levavam as peças dos colegas e precisavam voltar para destrocar. Então, além de identificar a forma das faces, elas precisavam também pensar no tamanho da face. Em relação à planificação,
ficou claro que as crianças entenderam do que se tratava e conseguiu imaginar o sólido se fechando. O mais interessante foi observar que as planificações feitas não são aquelas convencionais que a gente encontra em livro. Normalmente a planificação da pirâmide de base pentagonal, ela é bem diferente dessa. E muitas crianças encontraram planificações parecidas com essa. Isso mostra que eles realmente estavam investigando e não reproduzindo, construindo conhecimento sobre os sólidos. Depois das planificações feitas, nós teríamos então uma primeira classificação dos sólidos planificados em prismas e pirâmides. Por meio das planificações, as crianças conseguiram perceber as características dos prismas e das pirâmides. Por meio das faces planificadas, eles conseguiram descobrir as características desses sólidos. Demora um pouco? Demora. Só que é uma coisa prazerosa, porque eles realmente conquistam isso. Eles conseguem achar as dificuldades dele, encontrar alguma solução para aquela dificuldade que eles têm, tá? É uma coisa mais demorada? É. Só que é uma coisa prazerosa. No final, dá certo, tem resultado. Nesta rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração.